Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Depois de cada rodada, o processo é o mesmo. O torcedor do Atlético corre lá pro simulador, começa a fazer contas, começa a especular situações para ver se a classificação para a Série A ela vai realmente acontecer, se ela não vai acontecer, se não vai ser possível estar na primeira divisão do ano que vem. E isso pô, eu percebo que vem angustiando de maneira severa o torcedor do Atlético, o que que é uma resposta, né? A gente vai continuar vivenciando o mais um ano de Série B, a gente vai continuar vivenciando essa competição que pra mim é uma competição ingrata, ou a gente vai ter algo mais sólido pensando nas próximas temporadas, na próxima temporada, né? E se Deus quiser, nas próximas temporadas. Então por isso o torcedor do Atlético quer uma conta que fale pra ele, é possível. Eu não vou me atrever a falar pra vocês que vão ser 3 vitórias, 4 vitórias que vão botar o Atlético na primeira divisão do ano que vem, porque eu acho que é uma conta muito pretensiosa. Eu não tenho esse controle porque muita coisa tá em jogo e é uma competição absurdamente imprevisível quando a gente fala de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Beleza? Beleza. Porém, todavia, entretanto, tem uma conta que pra mim é muito clara que o Atlético vai estar muito mais próximo da primeira divisão se esse número permanecer e se essa conta ela for realmente nossa realidade até o final do campeonato, que é basicamente o aproveitamento defensivo quando o Carlos Teran está à frente da zaga do Atlético. Ontem mais um jogo muito bom do Teran, sofreu alguns momentos com o Henrique Almeida, mas tudo muito controlado. E aí a gente vai pro retrospecto, né? Porque é mais um clean sheet do Teran. E a gente está percebendo claramente como o Atlético tem dificuldade de conseguir esses clean sheets. E o Teran, ele mais uma vez consegue fazer com que o Atlético se mantenha com a baliza zerada. Então a gente precisa reconhecer muito o valor desse zagueiro. Ontem, em alguns momentos, com uma formação até um pouco diferente, que foi a formação que o Atlético, em algumas situações, liberava mais o Mendonça, avançava o Benavides e tinha Teran e Arthur Dias. Então, acho que isso representa e diz muito sobre o impacto do Carlos Teran, sabe? A gente tá falando de um jogador com capacidade técnica de fazer a zaga do Atlético ser mais segura, e o próprio Odair fala na coletiva que o Atlético sofre com 2 zagueiros, que o Atlético sofre com 3 zagueiros, o que mostra, de verdade, assim, o que mostra o grau de insatisfação que a diretoria, que a comissão técnica do Atlético, que, assim, representa também muito bem o torcedor, tem com a defesa do Atlético. Pra mim, é a zaga ideal pro momento e pro futuro do Atlético. Arthur Dias e Carlos Teran. Eu permaneceria jogando com 3 zagueiros. Mas o esqueleto da zaga tem que ser esse. E falando rapidamente sobre o Arthur, um companheiro muito bom pro Teran, né? Eu acho que eles são muito complementares. O Teran mais físico, de mais imposição, mais rebatedor. O Arthur um pouquinho mais capaz de ser um jogador mais técnico, de boa saída de bola. Jogador que eu acho que tem uma boa capacidade de recuperação, de correr para trás, um pouco mais rápido que o Teran. Então o Teran, ele já encontrou o parceiro ideal na zaga dele ali, se a gente for parar pra pensar, sabe? E aí a gente vai pras contas, né? Que são realmente muito significativas. O Atlético com o Teran tem 0,5 gols sofridos por jogo. Ou seja, a cada um jogo, 0,5 gols, a cada 2 jogos a gente tem um clean sheet. O Atlético tem 4 jogos. Significa que se a gente mantiver o retrospecto que o Teran, que o Atlético tem com o Teran à frente da nossa zaga, a gente está falando de um cenário de um Atlético sofrendo 2 gols nesses últimos 4 jogos. O Atlético sofrendo 2 gols nesses últimos 4 jogos, o Atlético tem a obrigação de, no mínimo, marcar 2, 2, 4, 6 gols. Que aí você pode ter 2-1-0, mas em 2 jogos você precisa ter 2 gols. O que dá uma média de 1,5 gols por jogo. Possível. Levando em consideração que a gente vai pegar algumas das piores defesas da competição, Ferroviária América e também o Volta Redonda, é muito possível. O poderio ofensivo do Atlético
Se ele conseguir se entregar 6 gols e se a defesa mantiver essa média com o Teran, o Atlético tá na primeira divisão. Porque aí vem as 4 vitórias. Porque aí vem as 4 vitórias. E assim, o Atlético ele tá numa situação que o Atlético busca a conta perfeita, mas as 4 vitórias são, indubitavelmente, o passaporte do Atlético para a Série A. Então, de certa forma, o Atlético ele tem no Teran uma das suas principais esperanças de acesso, porque é o cara que traz essa segurança. E ontem foi mais um jogo. Ontem foi mais um jogo de capacidade de imposição física muito acima da média. Ontem foi mais um jogo de boa saída de bola. Ontem foi mais um jogo de dominância no setor na hora de ganhar as divididas, nas horas dos embates. Então, pra mim, o Carlos Teran é um jogador que a gente tem que ter esse olhar apurado pro Teran, de certa forma. Acho que a gente tem que ter esse olhar, assim, de atenção de alguém muito expressivo que tá nascendo na zaga do Atlético. E óbvio, torcer pro histórico de lesão não ser um ponto na realidade de Carlos Teran, porque eu acho que a única coisa que pode tirar o Teran desse ritmo e dessa entrega que ele vem tendo com a camisa do Atlético, que são as lesões. Porque tecnicamente, principalmente no contexto de Série B, muito acima da média. Porque tecnicamente, no contexto de Série B, e ele sobra no contexto atlético, né? O Teran, ele é muito bom ao ponto de a gente olhar as últimas apostas que a defesa do Atlético ela fez ali para ter um jogador dessa dominância, Gamarra, Kaká, Kaique Rocha e Tobias Figueiredo e Léo Pelé, e você vê uma clara projeção de uma segurança maior com o Carlos Teran. É um dos bons valores que o Atlético conseguiu contratar na temporada, né? Muito se fala da montagem de elenco do Atlético, mas o Teran não foi uma contratação, como a gente gosta de falar. O Teran claramente foi um reforço. Então é um sentimento que a gente está indo para um caminho legal, pensando em perspectiva de futuro com o Teran. E o Teran ele abre um caminho legal pensando em perspectiva de acesso. Volto a dizer, para uma defesa que sofreu tanto ao longo de toda a temporada, 0,5 gols sofridos por jogo. É uma média que a gente tem que se abraçar, tem que se agarrar e tem que acreditar que é a partir dessa média que a gente vai chegar numa condição de acesso e aí, sabe, sei lá, o que vai acontecer. Beleza, minha rapaziada? Então é isso. Tamo junto. Forte abraço. É nóis e abraçar o teranismo, né? É até engraçado, assim, se a gente for parar pra pensar em questão de coincidências, o cara ainda carrega o nome de um dos nossos maiores ídolos, né? Pra mim, o maior gringo com a camisa do Atlético. Quem sabe o Terano segue o caminho do Terence. Ai, ai. Nervoso pra esses jogos finais. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço.